proprietários das Quintas da Madeira. Quase todos foram negociantes na cidade do Funchal. Algumas famílias ainda mantêm as empresas. Os Blandi estão há mais de 2 séculos no comércio do vinho madeira. São acionistas do mais influente título da imprensa local. A família Winton fez fortuna numa fábrica de açúcar. Os Zino são grandes proprietários de terrenos. Os Phelps perpetuaram o nome num largo do Funchal. Foram os donos da atual quinta dos Jardins Berardo. Há mais de 2 séculos que as Quintas da Madeira vendem sonhos aos turistas. Bienvenue à Madeira, especialmente à Casa Velha do Palheiro. Em 2014, existiam 16 quintas a operar como hotéis. It's very nice, it is calm, it is beautiful. I like the flowers, the marvelous flowers, also for us some strange flowers, new flowers we didn't know in Germany. São 5,5% das camas do destino. A Madeira tem 27.200 camas. Ele sabe que é um hotel pequeno, que é um hotel com determinadas características, mas não conhece o produto. E fica surpreendido pela positiva, realmente por aquilo que encontra, pela dimensão dos espaços exteriores. Rui Matos é arquiteto. Fez uma tese de doutoramento sobre as quintas. Na investigação, descobriu que no século XIX haviam 163 quintas de aluguer no Funchal. Estas quintas de aluguer em ilhas atlânticas, os nossos concorrentes mais diretos, que já na altura eram as Canárias, na segunda metade do século XIX, não tinham quintas de aluguer. Portanto, isto era uma especificidade madeirense. Em 2003, o governo criou a marca Quintas da Madeira. O projeto arrancou com 16 quintas. A família Koch está na Madeira desde 1754. E a quinta tem casas do século XIX, portanto tem algumas casas cá dentro, são já de 1850. Portanto, sempre foi uma quinta predominantemente agrícola. Fizemos uma opção na altura, eu fiz uma opção um bocadinho que era diferente, portanto, a maioria das pessoas, quando fizeram esse tipo de construção, cá na Madeira, optaram por fazer um tipo de construção que se assemelhava um pouco às casas que já existiam dentro da quinta. Eu achei que não. Na altura fui pelo caminho completamente oposto. Achei que não queria entrar no mimetismo de tentar copiar o que já existia, porque nesta altura uma pessoa já não percebe o que é novo, o que é antigo, e preferi então fazer um tipo de construção completamente moderna e completamente diferente do que existia, mas de muito baixo impacto visual, que fica para ficar incluída e inserida dentro do jardim. Acho que resultou, portanto, tem sido um sucesso a nível económico, portanto, com taxas de ocupação muito elevadas e uma procura muito grande. Acho que também do ponto de vista visual também resultou bem, e hoje em dia, na altura quase que era crucificado por essa opção. Em 1999, a família inaugurou o hotel Quinta da Casa Branca. Tínhamos 5 casas cá dentro, portanto, que têm sido todas utilizadas para diversos fins. A família ainda tem alguma casa? Reside cá em alguma casa? A família até há 4 anos ainda residia numa das casas, mas agora já não. Agora vamos transformar todas as casas em áreas do hotel. Já fez férias na Madeira a Rainha Adelaide de Inglaterra, 1847. Ficou hospedada na atual Quinta Vigia. Em 1860, chegou a Funchal a Imperatriz Sissi. Alugou outra quinta, também chamava-se Vigia. Em 1921, exilou-se na ilha o Imperador Carlos da Áustria. Fui para cá, para a Quinta Rocha Machado, que o Imperador veio viver enquanto residiu na Madeira, depois de passar cerca de um mês na Vila Vitória.
no Funchal. E cá em cima ele viveu entre 18 de fevereiro de 1922 até o dia 1 de abril do mesmo ano, dia em que faleceu cá nesta quinta. Os documentos históricos revelam que a primeira quinta construída na Madeira foi neste local. O que resta hoje é século XVIII. Havia dois elementos do XVI, dos câmaras ainda, o segundo capitão terá residência ali, o terceiro já vem para a área do Palácio de São Lourenço, que ainda não era Palácio de São Lourenço, era uma casa, a residência do Funchal, mas havia duas portas manuelinas, 520, 530, 540, provavelmente, mas depois são transformadas em janelas. O que temos hoje é um bloco do século XVII, XVIII. Resta pouco da casa que João Gonçalves Zarco mandou construir no século XV. Não, as duas janelas que estão lá no jardim vieram da zona de Santa Maria Maior, eram do Hospital Velho. Zarco é um dos descobridores do arquipélago. As quintas mais aristocráticas foram edificadas por famílias inglesas. Os primeiros chegam à Madeira no século XVII. O meu avô nasceu cá, o meu pai também. Do lado materno tinha a família Cossarto, que também estava ligada aos vinhos, e os Cossartos eram, digamos, os primeiros, realmente, a primeira empresa britânica com maior longevidade é os Cossartos. Os Cossartos vão para 1700 e qualquer coisa, 50 ou qualquer coisa. Ou todos os outros vêm muito mais tarde. Leacock, Blandy, Miles também, bastante mais tarde. Esta arquitetura é uma arquitetura muito curiosa, porque é a arquitetura tipicamente inglesa do período Regency, portanto, do início do século XIX. E esta casa foi certamente feita por um arquiteto, tal é a erudição das formas, a típica bow window. Se repararmos nas varandas, as varandas são em ferro, são também características do período Regency inglês. O beirado que aflora, porque as casas Regency tinham um sabor italiano em Inglaterra. A Quinta da Palmeira teve vários donos. As complicações sucedem-se, novas vendas e novos herdeiros. Em 1908, a quinta foi comprada por R. Hinton. Ele veio para cá já muito novo, quando o pai se mudou para cá e comprou a fábrica do Torreão. E depois empenhou-se muito no negócio de açúcar e mais tarde até teve fábricas em África. E ele comprou a quinta e ele casou com a minha bisavó, Isabel Vasconcelos Wells Hinton. Hinton foi um industrial de sucesso. A quinta tem 30 mil metros quadrados, 18 mil são jardins. Esta parte do jardim daqui para cima existia, já mais ou menos, mas esta parte para baixo foi tudo ela que desenhou. E tem aqui o campo de croquet, onde eu jogava um jogo com aqueles tacos enormes. A janela de Colombo também foi trazida pelo Sr. Hinton cá para cima. E depois todos aqueles jardins com vários patamares intercruzados e diferentes plantas, foi ela que desenhou. Vinha de uma geração onde havia várias senhoras da geração dela que faziam a mesma coisa, a Sylvie Blandy, a Simone da Quinta Cova, a Simone Chazal e várias outras pessoas, a Betty Gatton, e havia uma verdadeira cultura dos jardins dessas senhoras da altura que trocavam plantas e trocavam impressões e visitavam os jardins uma das outras. Do John Byrne era austríaca, depois o meu avô, a esposa é americana, minha mãe era sul-africana
E a minha mulher é sueca, portanto, várias nacionalidades estrangeiras, e muitas delas trouxeram, e minha mãe especialmente, trouxe muitas plantas para os jardins, incluindo protéis, várias variedades de protéis da África do Sul. O Jardim da Quinta do Palheiro foi considerado em 2014 um dos 5 melhores de Portugal. Está entre os 250 jardins mais notáveis do mundo. Só o jardim tem 150 mil metros quadrados, a quinta 210 mil. Por ano, visitam o local 40 mil turistas. O meu trisavô, veio do condado de Dorset, da Inglaterra, e quando ele veio, no princípio do século XIX, nessa altura a vida estava muito difícil na Inglaterra, e ele e os 2 irmãos resolveram sair da Inglaterra e procurar um outro lugar para viver e fazer a sua vida. E escolheram uma Madeira, que nessa altura era muito conhecido. Há 130 anos que a família Blandy reside na Quinta do Palheiro. Foi John Burden Blandy que adquiriu a propriedade em asta pública em 1885. E nessa altura fui bastante criticado pelo facto de ser uma extravagância na parte dele, e um elefante branco. Em 1891, a família pediu ao arquiteto que desenhou o Hotel Ritz, na Madeira, o projeto da nova casa. Não obtivemos autorização para filmar o interior da residência. Hoje em dia eu moro na casa com a minha mulher, e a casa tem boa ocupação, a gente temos 5 filhos e 12 netos, portanto, a casa parece estar bem ocupada. Custa muito manter uma quinta com esta dimensão? A quinta é mantida por uma empresa, uma empresa separada, tem 20 pessoas a trabalhar, e é muito dependente, obviamente, como é óbvio, dos turistas que visitam a quinta. Inicialmente, a quinta era uma tapada de caça do primeiro conde de Carvalhal. Mandou construir a quinta do Palheiro Ferreiro em 1801. Depois, fez obras na Casa Velha e construiu a capela. Em 1837, morre na quinta com 59 anos. Ele foi sepultado na capela e esteve lá durante alguns tempos, reza a história, e depois o corpo foi transportado para o cemitério no Funchal. O boom da construção de quintas acontece nos séculos XVIII e início do XIX. Na Madeira existem cerca de 50 ricas quintas. Tudo pensa que quem tem uma quinta tem uma sorte enorme, é riquíssimo. Tem uma sorte enorme, mas para manter uma quinta tem um saldo negativo. Isto custa dinheiro. Ainda tem jardineiros? Um. Não, no tempo antigo havia muitos. Havia 5 homens na banana, 4 jardineiros. Hoje em dia, esse é o passado. Tem que se ver agora para a frente, e a verdade é que um jardinheiro, o pessoal da banana vem e vai ao dia, e pronto, vamos mantendo enquanto se pode, enquanto vai dando. Francis Dino vive com a mulher na Quinta da Vista Alegre. Estamos cá de mais ou menos 1830. A nossa casa principal era lá embaixo na Carreira. Esta casa foi adquirida em 1940 para uma tia do meu pai, a irmã do pai dele. Viveu cá 4 anos, talvez, e morreu cá. E a seguir os pais vieram viver na Quinta. A minha mãe morreu cá no dia que fazia 97 anos, o ano passado. E agora é a nossa vez.
À volta haviam 4 quintas. Hoje restam 2, a Magnólia e a da família Zilho. Licoque, Pestana, Miramar, está aqui o que é agora? A Pestrelo, Quinta do Sol, falta a Magnólia. Eram tudo quintas e foram. Eram tudo quintas, falta a Quinta Magnólia. Só E esperamos que aquilo mantenha-se verde. Mas eu acho que é preciso haver financiamento para que muitos proprietários possam, digamos assim, ter algumas benesses no seu tratamento e na sua recuperação, não é? Tem que haver linhas de financiamento, dispensas de IMI, etc. Elas têm que ser reconhecidas como património, o património da arquitetura romântica do Funchal e parte da identidade do Funchal. António Miles foi obrigado a vender a Quinta do Til em 1979. Em 75 veio o 25 de Abril e depois nós tivemos algumas dificuldades porque eu trabalhava nas cervejas, as cervejas houve um período de grande incerteza, o capital português as cotas eram nacionalizadas ou era a empresa. E o certo é que nós tivemos 11 anos que não recebemos qualquer remuneração do capital que lá estava. Hoje, Miles reside numa casa que construiu num terreno que já foi da Quinta do Til. A Quinta despassou-se e foi bater às mãos da família Hinton, que tinha uma fábrica de açúcar aqui e tinha uma posição muito no mercado. E viveram vários anos aqui na Quinta do Til. Depois, o Sr. Hinton separou-se da mulher e foi viver aqui para cima para a Quinta da Palmeira. Agora, a Quinta pertence à família Sá. Foi construída pelo Conde Carvalhal. Em 1784, penso eu. A história reza, e o meu pai me contou essa história, que foi um arquiteto italiano que foi o arquiteto da obra. De facto, eu não tenho provas nenhumas disso, mas o que é certo é que a Quinta tem um estilo totalmente diferente das outras quintas da Madeira. O proprietário da Quinta do Monte é o governo da região. Em 2004, concessionou os jardins a uma família de negócios da ilha. Todo o interior desapareceu, o mobiliário foi adquirido pela Universidade da Madeira, o edifício ficou no governo regional, a parte do jardim, a Boca de Fogo, ainda do tempo do Dr. Almeida Couto, quando ali vivia, já foi mandada pela ribanceira abaixo. Estamos à espera que haja um projeto, efetivamente, do que é que se pode fazer lá. É difícil afirmar quantas quintas precisam urgentes. A Quinta Magnólia está desde 2010 moribunda. No Santo da Serra, a Quinta das Amachieiras é uma espécie de cemitério abandonado. Da estrada não se consegue ver a casa. Hoje, a maioria das famílias que habita nestes prédios não sabe que no passado existia aqui a Quinta de El. Era uma das mais prósperas propriedades do Morgado Berenguer no século XVIII. Um austríaco comprou a Quinta de São João e dividiu-a em 2. Resta a casa mais pequena. Em 1976 foi inaugurado o Casino da Madeira. Destruíram 3 quintas para fazer a obra: a Quinta Pavão, a Quinta Bianchi e a Quinta Vigia. A atual Quinta Vigia chamava-se Quinta das Angústias. Apenas herdou o nome da quinta que foi devorada pelo apetite dos modernos edifícios. Miguel Albuquerque é o 3º presidente da Madeira. Entrou na Quinta Vigia no dia 21 de abril de 2015.
será difícil bater o recorde do anterior presidente. Durante 37 anos, Alberto João Jardim governou o arquipélago com mãos de ferro. Eu acho muito mais bonito Quinta Vigia, porque eu penso que tinha a ver com o cemitério que era aqui ao pé há muitos anos, aqui no Parque de Santa Catarina, mas acho que Quinta Vigia é muito bonito, ou não? A quinta já teve 3 nomes. No princípio era a Quinta das Angústias, porque a capela é dedicada a Nossa Senhora das Angústias. À volta do retábulo ainda se juntaram alabastros franceses e flamengos dos finais do século XVI, com outras pinturas do XVII, mas que provavelmente vieram das outras capelas da Dona Guiomar, porque esta capela deve ter sido reposta e arranjada no tempo da grande proprietária da Madeira, Dona Guiomar Madalena de Vilhena, e que tinha aqui o centro da sua casa comercial, onde controlava os navios, enfim, era uma mulher com uma casa comercial que trabalhava com o mundo inteiro, era a grande proprietária da ilha e vivendo aqui, tendo refeito a casa aqui, deve ter trazido coisas da devoção dela, de outras capelas. Ela tinha cerca de 28 capelas em toda a ilha, que depois ficaram a adornar o retábulo de Nossa Senhora das Angústias. Em 1864, chama-se Quinta Lamberto. O novo dono é o Conde Lambert. Os construtores portugueses depois, ao longo do século XIX, apropriam-se de algumas desse repertório figurativo dessa arquitetura e incluem-no na casa portuguesa. De maneira que há uma fusão, uma espécie de miscigenação entre uma arquitetura que vem de fora, dos ingleses, e os portugueses, que dá origem, portanto, à quinta madeirense mais típica do século XIX, não é? A quinta romântica, que é uma casa muito simples por fora, mas você entra lá dentro e as carpintarias são de luxo, os tetos em estuque são riquíssimos, as salas têm lareiras, o conforto é à inglesa, não é? Portanto, é uma casa que nós não encontramos, por exemplo, no continente. Não é? O edifício que temos hoje, que é um edifício que não é madeirense, se olhar para ele é continental, vem desmontado todo das obras de Lisboa para aqui. As cantarias são da área de Sintra, as janelas são do pós-terremoto, é mandado fazer pela Dona Guiomar. A Dona Guiomar é a personagem que se instala aqui nos meados do século XVIII, 760, 770, quando perde os pais, e que transforma a quinta que temos hoje. Em 1903, a quinta regressa a uma família madeirense e volta a chamar-se Quinta das Angústias. O médico Júlio Paulo de Freitas pagou pela quinta 4.000 libras, 5.544 euros, na moeda atual. O Estado já tinha nacionalizado a quinta para a Sociedade dos Sanatórios. Não sei se adquiriu a propriedade na totalidade, como é que foi, porque isso agora teríamos que estudar juridicamente isto, e não é fácil. Até porque, por exemplo, as propriedades dos ingleses aqui têm um regime que ultrapassa sempre a região, porque os ingleses tinham conservatória própria e registavam o que queriam. Logo registaram a muralha do Funchal, registaram o Porto do Funchal, era um pessoal, não é? Há situações aqui depois que juridicamente são muito complicadas, é um regime colonialista que nós tivemos. Em 1964, Maria do Carmo Santos e o marido herdam a quinta. Em 1974, é convidada a sair. A expropriação foi o senhor do casino darem aquilo em troca do casino, da propriedade do casino. E então, lá ficamos com a casa. A quinta serviu de moeda de troca para a Junta Geral autorizar a construção do casino. É a última dona das Angústias. Ficámos satisfeitos que aquilo foi para o governo. Se fosse uma coisa particular, se fosse um casino, coisa assim, seria mais desagradável. Mas como foi para o governo, então as pessoas podem usufruir. Foi bom. O Sr. Clemente João convidou-me sempre lá a ir. Em 1982, o Governo da Madeira mudou o nome para Quinta Vigia.